Messi, immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. Fala replay, fala replay. Messi, immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. Que espetáculo. O Menino Mel que de fato tá começando a surpreender. A galera do Nordeste aqui já tava conhecendo, né? Mas eu acho que esse gol vai rodar o mundo. Mas aí, qual o segredo do Mozart? O que é que aquela cabeça pensa tanto? De repente conseguiu mudar a forma do time jogar, tornando o time bem mais eficiente do que os jogos anteriores, principalmente os jogos mais difíceis. Quer descobrir? Vem comigo pro vídeo. Mas o segredo do Mozart? Não disse que tinha desvendado? Na verdade, o segredo do Mozart é uma análise que a gente faz dos próprios jogos do Ceará. Eu vou trazer para vocês os números do Mozart aqui no Ceará. Mozart no Ceará, Mozart tem 19 jogos, 11 vitórias, 7 empates, 1 derrota. Pelo jogo do pênalti lá, que eu coloquei como empate, né? A perda do título do Cearense. Mas daí, por volta de 68% de aproveitamento. Bom, aí eu coloquei até no quadro da imagem como fundo, os times que o Mozart passou, pelo menos os principais, né? Aqui a gente tem o CSA, que ele quase conseguiu 2 acessos, Mirassol, que ele conseguiu acesso, Cruzeiro, que ele não foi também, Curitiba, que ele foi campeão da Série B, Chat Goianiense, que foi outro título dele, que ele conseguiu ser campeão estadual do Goiano de 2023. E agora pelo Vozão, o homem está começando a demonstrar que sim, vai conseguir, vai conseguir os resultados que a gente precisa. Se Deus quiser, não. Mas o segredo de Vozão, a gente pode analisar até na própria coletiva dele de ontem. Vamos dar uma olhadinha no que ele falou. Assim, eu entendo que nós estamos chegando num nível que eu entendo ser o ideal, pelo fato de nós jogarmos de diversas maneiras, assim. Eu lembro até da coletiva do Ancelotti, quando ele é apresentado, que é uma das perguntas foi que ele era um treinador reativo, ou ele é propositivo, e ele falou: não, eu não sou nenhuma coisa nem outra. Para mim, o meu time tem que saber fazer tudo, e eu entendo dessa forma também. Nós estamos em várias competições e são competições muito equilibradas, né? A Série B é um campeonato muito equilibrado. Nós vamos enfrentar na quinta-feira um dos melhores elencos do Brasil. Então, eu entendo que uma equipe de futebol, no jogo que é jogado hoje, com a exigência que é, ele precisa saber fazer tudo. Precisa saber se ter imposição em cima do adversário, quando você enfrenta um adversário que marca baixo, como aconteceu hoje, e aí ter soluções ofensivas, ter jogador técnico, né, para ter igual, vou dar um exemplo, a cavada do Vina para finalização do Júlio, aquilo ali precisa, ali é 100% talento do jogador, né? A obrigação do treinador é colocá-lo numa situação importante para dar um último passo, mas aquele passo é talento puro do jogador. Então, uma equipe ainda precisa ter a parte física, porque o jogo exige muito da parte física, precisa ter talento, que é o exemplo que eu dei agora do Vina, eles precisam se complementar, precisa saber jogar em transição, precisa também saber se impor tecnicamente em cima do adversário, precisa ser concentrado para as bolas paradas que definem muitos jogos. 40% dos jogos hoje são definidos em bola parada. Então eu entendo que nós estamos chegando num momento do ano assim que nós estamos conseguindo preencher todos esses pré-requisitos que eu entendo que um time de futebol precisa ter. Na coletiva, o Mozart fala um pouco do seu segredo. Na verdade, não é segredo, até porque ele falou na própria coletiva, né? Mas, assim, o Mozart, ele mostra que tava, tá tentando colocar no Ceará diversas formas de jogar. A gente pode lembrar muito bem que no começo do ano, claro, os adversários eram mais fracos, natural, mas o Ceará sempre tinha muito posse de bola, criava muito, o Ceará propôs muito jogo no começo da temporada. Tanto que a torcida tava muito feliz, assim, nossa, finalmente a gente conseguiu um treinador que não é retranqueiro, e a gente vai poder comemorar vários gols. Só que as coisas, principalmente quando a gente pegava times mais cascudos, times de maior investimento, as coisas começaram a dar problema. A gente criava muito, mas não conseguia ser eficiente, não conseguia fazer gol. Eu vou trazer alguns pilares que nós tá tentando fazer com
que aconteça no time do Ceará. O Mozart no início da temporada, ele tentou muito essa coisa de propor o jogo. Tocar mais a bola, com mais calma, fazer uma criação de jogo mais lenta, usar os jogadores tivessem mais habilidades para esse tipo de jogo, principalmente. Eu separei alguns jogos que foram mais difíceis para o Ceará. A gente pegava times que de maior investimento, que claramente seria mais difícil. Esses jogos que eu vou falar foram jogos que o Ceará jogou, teve mais posse de bola, teve mais finalizações, porém o resultado não foi aquilo que a gente talvez esperasse. O Ferroviário também foi uma goleada, né? Eu coloquei o Ferrinho aqui só para melhorar até a questão dos números, mas o Ferroviário é um time que, queira ou não, tem um investimento maior do que muitos outros que a gente já pegaram. Mas será assim, teve mais posse de bola, teve mais finalizações e ok, venceu. Primeiro jogo clássico, Fortaleza, Ceará. Teve mais posse de bola, teve mais finalização, empate. Primavera, Copa do Brasil. Uma vitória, também o Ceará teve mais posse de bola e mais finalização. Fortaleza, os dois jogos da final. O Ceará teve mais posse de bola, teve mais finalização. Os dois jogos foram dois empates e a derrota nos pênaltis. São Bernardo, Copa do Brasil, São Bernardo, Série B. Mesma coisa. Será mais posse de bola, mais finalizações, dois empates. Mais um empate contra a ABC, da mesma forma. O Retrô, finalizações foram empatados, mas o Ceará também teve mais posse de bola e derrota. Nesses jogos em que o Ceará teve mais posse de bola e mais finalizações, isso colocando times que têm um investimento maior, né? Foram 9 jogos, duas vitórias, 6 empates e uma derrota. Números terríveis para um time do tamanho do Ceará. E a gente precisa concordar. Agora vamos para os últimos jogos, a parte da Ponte Preta, em que o Ceará teve menos posse de bola e teve menos finalizações, né? Ou seja, parece que o time achou um jeito diferente de jogar. Ponte Preta, o Ceará teve menos posse de bola, teve menos finalizações, conseguiu um empate com um a menos. Cuiabá, menos posse de bola, menos finalização, vitória de 2-0. Fortaleza, Copa do Nordeste, um a menos, menos posse de bola, menos finalização, vitória. Náutico, menos posse de bola, menos finalização, também vitória. Então, nesse quadro aqui, o Ceará teve 4 jogos, 3 vitórias e somente um empate e uma derrota. O time se tornou reativo, porém mais eficiente. Aí a pergunta fica, por que o Mozart mudou? Do começo para agora. E é justamente o que ele falou na entrevista. Ele quer que o Ceará jogue de várias formas. Por que ele fez isso, né? A gente pode ver isso no pilar 2 que eu coloquei aqui. E foi as conclusões. Conclusões que, de repente, podem ter atrapalhado os planos do Mozart conseguir manter esse futebol mais propositivo. Vinícius contundiu, PH se contundiu, Dieguinho, craques contundiu. O Nunes tudo bem que chegou, quase não jogou, mas o Marcelo, principalmente também, né, um cara que ajudava muito, e o Luca também se contundiu. Desses, com certeza, a conclusão de Vina, do PH e do Zé Marcelo devem ter feito o Mozart pensar. Chegou a hora de eu testar esse time de forma mais reativa, porém eficiente, e foi o que deu certo. E foi nesse momento que o Mozart conseguiu testar o elenco e dar mais rodagem, como a gente vê no pilar número 3. E o que fez no pilar número 4, o time ser reativo, porém eficiente. A gente pode perceber no site do Ceará, o Ceará tem 31 jogadores profissionais. Nos últimos jogos que eu acabei de falar, o Mozart usou 26 jogadores. Os jogadores que não foram usados somente. O Boateng quase não foi relacionado. O Ronald, porque está se recuperando de contusão. O Luca não entrou com o ponte, aí depois também se machucou. E os dois goleiros, o Jorge e o Gustavo, também não foram usados. No mais, todos os jogadores foram usados. Então isso significa que o Mozart quer fazer esse teste no elenco, quer rodar o elenco, até para ele saber também com quem ele vai poder contar durante o restante da temporada. E isso é muito importante, né? E, bom, eu sinceramente não lembro de um treinador que fazia isso. E claro, não só fazer, mas também de forma eficiente. Então, o segredo de Mozart não é nada mais do que fazer o simples, né? A caixa do futebol, ela fala isso, entendeu? O jogador ele precisa estar bem fisicamente. Estando bem fisicamente, claramente ele vai
vai poder usar a sua parte técnica. E é isso que o Mozart faz. Dá condições para que todos os jogadores do elenco, no momento certo, sejam usados. Então, os jogadores estando bem fisicamente, a parte técnica fica mais fácil do jogador desenvolver. O segredo não é nada mais do que fazer o simples. Viva o Mozart. Pessoal, então, esse é o vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal. Nossa meta é chegar nos 1000 inscritos o quanto antes. Então, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui nesse vídeo. Então, mais uma vez, conto contigo. Grande abraço, saudações alvinegras.